Este é o nosso primeiro vídeo da disciplina de Estudos Histórico-Culturais da Dança 1, referente à primeira parte da disciplina, das aulas 1 a número 9. Nesse vídeo a gente vai só repassar novamente algumas coisas que já estão apresentadas que dizem respeito ao nosso cronograma de trabalho. Então, o nosso semestre iniciou na data de 18 de janeiro e a primeira semana já era dedicada à observação da história da dança no contexto pré-escrita ou pré-histórico, focando basicamente elementos das danças na pré-história, conceitos de danças circulares e danças circulares sagradas e danças estáticas. Essa aula vai se distribuir num conjunto de slides, um conjunto de textos obrigatórios e complementares e também uma entrevista que enfoca, ela está distribuída em 3 partes e a primeira e a segunda parte elas dizem respeito a aspectos do mundo antigo, a primeira parte mais focada em danças sagradas, o conceito de dança sagrada e danças circulares, a segunda parte voltada para entendimentos de período posterior sobre a cultura grega, as tauromáquias, os ditirambos, a cultura dionisíaca, e a terceira parte já voltada então para a Península Ibérica e as questões que vão chegar depois nas danças no Brasil, nos processos migratórios. Na segunda semana, nós vamos nos dedicar a observar 3 aspectos conceituais da formação de uma abordagem histórico-antropológica da dança. Não tem como a gente não falar nessa perspectiva de tratamento da antiguidade e do mundo pré-escrita também, sem uma ênfase nos elementos antropológicos, na formação da espécie, na formação da humanidade, uma antropologia da dança propriamente dita. Então, nesse sentido aqui, ela enfatiza esse aspecto. Na terceira semana, a gente então vai falar um pouquinho sobre o que a gente chama de Oriente Médio ou Antiguidade Meso-Oriental, enfocando aí elementos da cultura egípcia, da cultura mesopotâmica e tal, da formação na antiguidade do que a gente chamará depois de Oriente Médio, que vai voltar novamente pensando na cultura do Islã, já no contexto do medievo. Na semana 4, o foco é na antiguidade clássica ou ocidental, pensando um pouquinho, gregos, romanos e depois judeus e cristãos, o paleocristianismo. Terminamos então o bloco de estudos da primeira parte com uma passagem breve, rápida, sobre o que a gente chama de Extremo Oriente ou cultura asiática, da Ásia Extrema, e alguns aspectos do continente africano e suas tradições. Aqui a gente vai enfatizar não os desdobramentos diaspóricos do continente africano, mas a formação do continente africano e as organizações tribais e as organizações imperiais que existem na África da Antiguidade. Depois disso, a gente vai passar por uma revisão dos períodos da pré-escrita e do mundo antigo, com 2 semanas aí de trabalho para vocês, a gente vai ter um feriado no meio desse processo. E aí, então, a gente se dedica a esse período que a gente chama de medievo na semana 7, 8 e 9. Na semana 7, 8 e 9, a gente vai, então, trabalhar o medievo, focando basicamente o medievo ocidental, mas também a formação da cultura islâmica, do movimento migratório e a expansão da cultura muçulmana na Península Ibérica e na Europa como um todo. E aí, então, encerramos a primeira parte da nossa disciplina de Estudos Histórico-Culturais da Dança 1. Vamos, então, aqui trabalhar uma boa preparação para a nossa avaliação, que será uma avaliação de caráter qualitativo.